9 horas e 51 minutos, começa hoje a primavera. Pois é, minha gente, piscou, voou o ano, hein? Sobre o início da estação e sobre os fenômenos extremos que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, a gente recebe agora a meteorologista da Climatempo, Andréa Ramos. Andréa do céu, eu imagino que assim, quando você chega numa roda de conversa de amigos, num almoço, deve ser monotemático o assunto. Tipo, Andréa, nos explique o que está acontecendo, porque é muito calor nos locais, aí tem queimada em excesso. Então, eu vou fazer agora o que as pessoas têm feito com você. Primeiramente, obrigada pela gentileza, viu, de nos dar essa entrevista. Muito obrigada, Elisa. Bom dia a você e bom dia a todos aqueles que acompanham a CNN. Olha, de fato, estamos aí vivenciando a era dos extremos. Então, está sendo a primavera. E a primavera, Elisa, ela tem um particular. É uma das estações mais difíceis que nós temos como meteorologista para trabalhar com modelos. Porque é uma estação de transição, a gente sai na realidade, a gente está saindo de uma estação que é seca e estiagem, que é a diminuição das chuvas, e caminhão, que é a mais chuvosa, que é o verão. E lembrando que, nesse momento, nós estamos ainda com uma fase neutra dos sistemas El Niño e Laninha. A Laninha ela vai se desenvolver ali lá para outubro e vai ter um pico ali em torno de 80% de novembro, dezembro e janeiro, que é justamente aquela fase que a gente segue para o verão. Enquanto isso, a gente segue com essa tendência, com essas características, até porque, como a primavera é uma estação de transição, os primeiros dias dela ainda vai obedecer o que nós observamos na questão. Ela ainda vai ser quente, ainda vai ser seca, e chuvas, elas vão começar a retornar, mas de forma bem irregular. Nós temos aí já, essa semana já houve algumas chuvas acontecendo no Mato Grosso, em Goiás, Minas, mas ainda assim, bem de forma bem local e em forma de pancada, porque a primavera ela tem essa característica, ela é quente, aumenta a umidade, e com isso a gente tem as pancadas de chuvas com trovoadas e também rajadas de vento. Também na primavera, a gente começa a ter aquele sistema, as ACAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que também favorece aquelas chuvas de 3 até 5 dias, que atingem boa parte da parte central do país, também na região sudeste. Vamos ter aí o fenômeno Laninha se desenvolvendo e, com isso, as chuvas elas vão começar a ficar um pouco mais uniformes, que eu diria, a partir de outubro, seguindo para novembro. Mas até lá, nós vamos estar com essa característica que foi predominante aí nesses últimos dias. Quente, seco, aumentando a umidade de uma forma rápida, quando a gente tem estabilidade na atmosfera, fazendo com que em alguns pontos já comece a ter um retorno das chuvas. Mas ainda assim, Elisa, de forma bem irregular. Andréa, tem inclusive uma matéria em nosso site que a gente celebra muito quando a gente fala de chuva. Olha lá, Belo Horizonte registra chuva após 5 meses de estiagem e encerra, portanto, o segundo maior período de seca da história. Quando a gente vive esses momentos, bom, a gente aqui, essa matéria está no site da CNN, tá? Cita especificamente Belo Horizonte, mas aí nós temos Brasília, aí tem Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, aqui em São Paulo, interior do estado de São Paulo. Bom, tá aí a imagem de Brasília, essa secura danada. O nosso sentimento, quando a gente vê uma notícia como essa, é assim, tá bom, já foi, passou, tomara que nós não vivamos mais isso. Mas, por favor, nos dê um banho de verdade. Nós vamos viver muito isso? Olha, nós estamos na era dos extremos. Então, infelizmente, a própria Organização Meteorológica Mundial, ela já caracterizou que as últimas décadas já vieram com essa questão e tende a seguir esse patamar. Nós temos muitas chuvas em forma de pancada, aí vai começar um novo período daquelas chuvas fortes, intensas, que vão ocasionar, principalmente ali em novembro para dezembro, aquelas situações que a gente vê quando tem alagamentos. Mas, de qualquer forma, é a tendência, eu diria até, Elisa, que é o nosso novo normal, termos essa condições de tempo quando você tem esse anticiclone que está atuando, que você comentou de Brasília, norte de Goiás, Tocantins passou a semana
ficando em torno de 40 graus. E o que acontece? É esse anticiclone que é natural no inverno acontecer, só que ele já começou em meados de outono, por isso que ficou tantos dias sem chuva, porque à medida que ele se estabelece, você tem essa massa de ar seco e quente que persiste ali na parte central do país, inibiu a formação de chuvas, e mesmo aquela umidade que vem da Amazônia, que geralmente gera umas chuvas em abril e maio, se deslocou e foi para a região sul, que nós temos aí um alto índice de chuvas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, por conta de todos os eventos. A gente tem também frentes frias atuando, sistemas, linhas de estabilidade, mas esse conjunto todo favoreceu essa secura que a gente viu na parte central do país e sudeste, e que vai persistir ainda nos próximos dias, chuvas em excesso na região sul, principalmente quando a gente olha o centro e o sul do Rio Grande do Sul, e umas chuvas mais isoladas ali em Roraima, noroeste do Amazonas, e na faixa litorânea, quando a gente olha principalmente Bahia, como a gente está vendo aí Salvador. Salvador também recebeu chuvas de forma bem expressivas em alguns momentos aí do inverno e em alguns pontos da região Nordeste. Mas o resto do país enfrentou realmente um período de muita seca. Lembrando que ano passado nós tivemos o ano mais quente registrado, que foi um El Niño, porque o El Niño ele tem essa característica. Ele tem um aumento da temperatura, ele aumenta as chuvas na região sul, diminui as chuvas na região norte e nordeste, como vimos a seca nos rios do Amazonas, e o Laninha, uma vez ele configurado, ele tem uma tendência de ser de intensidade fraca, até porque ele vai ficar em torno aí dos seus 80%, com pico a partir de novembro, ele já dá um sinal diferente, ele já joga chuva na região norte, na região nordeste, ele diminui as chuvas aqui na região sul e ameniza um pouco o calor. Não significa que não vai ter calor, porque setembro e outubro, climatologicamente, são os meses mais quentes que nós registramos. Então, vai ter essa tendência, e essa é a característica da primavera. A primavera ela é quente, aumenta a umidade, e você vai ter aquela pancada de chuva com trovoadas e rajadas no decorrer, principalmente à tarde, e até com possibilidade de queda de granizo. Isso vai começar a acontecer, sim, a partir de outubro. Já no final de setembro, já começa a ter uma chuva, mas ainda Tocantins, Distrito Federal, norte de Goiás, noroeste da Bahia, ali também o noroeste de Minas, ainda vai estar enfrentando aí sem possibilidade de chuva. Olha, muito importante poder ouvir-te. Claro que a gente tem de lidar com a realidade, e essa realidade de adversidade é angustiante, mas é importante sempre a gente estar bastante antenado e atualizado das informações. Andréa Ramos, meteorologista da Climatempo. Andréa, muito obrigada por novamente conversar com a gente aqui na CNN. Bom domingo.